O amor pode ser visto e interpretado de várias formas diferentes, como algo belo e que traz conforto, como algo quente e que dá forças nos momentos difíceis, como algo que todos têm e mais desejamos, e até mesmo como algo importante que queremos proteger, nos dando uma fraqueza. Mas a verdade é que para a família Ushiromiya, o amor não passa de uma maldição que traz dor e sofrimento e causa divertimento nas bruxas. Após morrer, não conseguindo resolver o enigma da bruxa e não tendo sido capaz de encontrar o assassino que estava causando o jogo de assassinato na mansão de sua família, Butler é desafiado no purgatório pela própria bruxa Beatrice, e agora o mesmo tem que jogar com ela, a bruxa do infinito, com capacidades infinitas, poderes infinitos que transcendem a vida ou a morte. O jogo é bem simples, Butler tem que provar, utilizando meios humanos, que a pessoa por trás dos assassinatos de sua família é um humano comum, utilizando meios comuns, e continuar negando a magia e a bruxaria. Enquanto isso, Beatrice vai fazer de tudo para mudar essa visão de Butler, o subjugando e o convencendo de que a bruxaria é real, e de que era ela quem estava por trás dos assassinatos, utilizando meios que nunca poderiam ser explicados por humanos comuns. Para que o duelo aconteça, Beatrice vai criar mundos infinitos, fazendo com que os eventos na mansão Ushiromiya se repitam infinitamente, e desafiando Butler infinitamente para convencê-lo de que ele não é capaz de explicar os eventos que acontecem na mansão, enquanto Butler tem que reassistir sua família sendo morta de novo e de novo, até achar uma maneira de provar que tudo aquilo foi feito por meios humanos. Esse é um duelo de realidade versus fantasia, de um humano versus um deus. O chá da bruxa do infinito começou e vai demorar muito para acabar. Fala galera, voltei! Eu tava planejando trazer o vídeo de Mineko assim que terminasse a parte 2. Mas a parte 2 demorou pra caramba, meu Deus, como foi longa! Além dela já ser longa por si só, eu ainda sou daquele tipo que fica prestando atenção em cada detalhe pra entender cada ponto que é apresentado, e o Mineko tem vários, o que só dificultou ainda mais pra conseguir terminar. Mas depois que eu terminei, meu Deus, com aquele final de explodir a cabeça que a parte 2 teve, eu simplesmente não consegui. E fui logo pra parte 3 e acabei lendo ela completa. Sim, nesse vídeo aqui eu já terminei a parte 2 e a parte 3. Meu Deus, quanto tempo tá sem vídeo no canal. Mas bom, vamos parar de perder tempo e começar a falar sobre as partes em si. Se você viu o último vídeo de Mineko, você já deve saber como é que a primeira parte acontece, como ela começou, e se você viu o vídeo completo, como ela termina também. Se ainda não viu, vai dar uma olhada, porque eu vou falar bastante disso, e se você não conhece, vai acabar tomando spoiler. Como eu havia dito no último vídeo, após o jogo de assassinato, todo mundo morre, incluindo o protagonista, o Butler. E você acaba ficando com aquela grande dúvida, afinal, quem é que matou todo mundo?
pois o jogo não te diz exatamente quem é o assassino, e mesmo que ele tenha te dado várias pistas para que você conseguisse identificar quem poderia ter sido o assassino, ainda eram pistas vagas demais para você ter 100% de certeza de quem era. E então o jogo acaba te forçando a acreditar que tudo o que aconteceu na verdade foi feito pela Beatrice através de magia. E por isso muitos mistérios e assassinatos não têm uma explicação lógica, e não havia nada que pudessem fazer. No purgatório, o mundo dos mortos, podemos dizer assim, a maioria dos membros da família parecia aceitar aquele final, dizendo que realmente acreditavam que Beatrice havia matado todos eles, e simplesmente aceitado suas próprias mortes, afinal eles foram mortos por magia, o que poderia ser feito. Mas Butler, vendo o ponto de vista deles, ficou inconformado. Como assim aceitar a própria morte? Como assim feitiçaria e bruxaria? Ele, como um dos que mais investigou aqueles casos, um dos que mais se aproximou da verdade, simplesmente não conseguiu aceitar aquele fim, e por isso se recusou a acreditar na Beatrice como bruxa, e que ela foi a responsável por todos aqueles assassinatos. Beatrice! Yoi. 久しぶりに愉快な人間に出会えたもの。 E esses, meus amigos, foi o motivo por Beatrice aparecer diante deles no purgatório. E o porquê ela fez tudo isso é bem simples. No final do jogo de assassinato, como ninguém foi capaz de impedir os assassinatos de acontecer ou resolver o enigma da bruxa, a Beatrice ressuscitou, e isso fez com que ela viesse a esse mundo. No entanto, em um Mineko, o poder das bruxas está extremamente ligado ao ato de acreditar. Se você acredita que uma coisa pode ser feita, mesmo que impossível, ela poderá ser feita com a magia. Mas se você não acredita na própria magia, isso já impede ela de poder fazer as coisas. A falta de crença na magia, na verdade, pode ser vista até mesmo como uma verdadeira anti-magia. E o fato de Butler se recusar a acreditar na bruxa e na magia impediu a ressurreição completa de Beatrice. E isso a irritou, a forçando ter que fazer Butler admitir que acredita nela. Não só com palavras, mas sim completamente, acreditando que as bruxas e a magia existem, e que ela foi a responsável pelos assassinatos. E isso foi o que motivou a ela criar aquele jogo com ele, de ficar construindo o mundo de novo e de novo, para que eles pudessem rever o jogo de assassinato. E para que Butler usasse todas as suas capacidades, tentando encontrar o assassino que fez todos aqueles assassinatos na mansão. Se ele conseguisse, seu ponto estaria certo e ele ganharia. Se ele não conseguisse, isso significaria que realmente foram feitos por meios sobrenaturais, e agora ele teria que admitir que acredita em Beatrice. E quando eu falo criar mundos, é realmente criar mundos. É diferente do caso de ReZero, por exemplo. Isso pois eles não estão simplesmente voltando no tempo. Pois se eles estivessem apenas voltando no tempo e deixando com que Butler tentasse de novo, as coisas voltariam a ser exatamente iguais. Mas como são novos mundos, várias coisas acabam sendo diferentes. Como por exemplo, no segundo mundo, Beatrice apareceu na mansão desde o primeiro dia e foi vista tanto por Maria, Rosa e Kyrie, o que acabou mudando em muito todas as ordens de acontecimentos. Até mesmo a ordem dos assassinatos e a ordem das pessoas que foram mortas. Já no terceiro mundo, contra as expectativas de todos, e como um gigantesco plot twist que pegou até mesmo a Beatrice e o Butler, no terceiro mundo, alguém foi capaz de resolver o enigma da bruxa, terminando o jogo antes do fim da segunda noite. Mas no final, acabou sendo revelado que a pessoa que resolve o enigma acaba ganhando tudo, como a carta de Beatrice havia prometido. Tanto o ouro, a riqueza, a liderança da família, como também os poderes da bruxa do infinito Beatrice. Sendo assim, no terceiro mundo, Eva, que havia resolvido o enigma da bruxa, acabou ganhando os poderes de Beatrice e se tornando uma bruxa, o que por sua vez até ajudou a mostrar que Beatrice não estava controlando todo mundo, fazendo os assassinatos acontecerem do jeito que ela queria e trapaceando no jogo. Ela deixa que eles se movam da forma que quiser para que seja o mais realista possível. Afinal, como ela mesmo diz, um jogo só é um jogo se os dois lados tiverem chance de ganhar. Mas para a gente continuar e para que você consiga entender o que vai acontecer, antes é necessário eu explicar como funciona o jogo de Butler e Beatrice de uma forma mais ampla. E assim você consiga entender tudo o que está acontecendo. Butler e Beatrice, após terem iniciado o confronto no purgatório, não foram para outro mundo, mas sim para uma dimensão de bolso chamada Mundo das Bruxas. E é lá que ficam suas versões originais, sentados em uma mesa, um de frente para o outro. Na mesa à frente deles existe um tabuleiro de xadrez, mas que não serve apenas para um jogo de xadrez, e sim para representar todo o novo mundo que Beatrice cria
em forma de um simples jogo. Quando ela cria um novo mundo, ela e o Butler original não vão para ele, e sim 2 avatares de cada um, que eles podem controlar diretamente da sala onde estão, e para participarem dos eventos da ilha. Beatrice, usando seu avatar, costuma fazer assassinatos com os membros da família de uma forma em que um humano comum não poderia fazer, para tentar fazer com que Butler acredite nela. Por exemplo, usando seu avatar, ela pode fazer com que ele invada o quarto trancado de um dos membros da família usando magia e assassiná-lo lá dentro, depois trancando o quarto com a chave dentro dele. Butler até mesmo vê o assassinato acontecendo, mas usando a teoria de Schrödinger, ele prova que como ele não estava lá, vendo pessoalmente, aquilo poderia muito bem ser uma ilusão, e o verdadeiro assassinato acontecido de uma forma normal. Assim, ele utiliza seu avatar para ir checar o local do assassinato, encontrar pistas, e depois de ter conseguido todas as provas e pistas que precisa, começam a discussão com a Beatrice original, provando que aquele assassinato foi feito por um humano e não por magia. Se através de sua investigação e dedução ele conseguiu chegar em uma conclusão que prove que aquele assassinato poderia sim ter sido feito por um humano, como por exemplo, mostrar que existe outra chave para aquele quarto, ou então que existe uma chave mestra, ou uma passagem secreta para aquele lugar, ou qualquer outra forma que ele mostre ser possível, ele ganha a partida e Beatrice vai pro próximo. Mas se mesmo com toda a investigação ele não consegue alguma prova definitiva de que aquilo realmente foi feito por outro humano, Beatrice ganha a partida, embora ainda não tenha ganhado o jogo, pois no fundo o próprio ainda acredita que aquilo foi feito por um humano, ele apenas não conseguiu confirmar. O jogo foi criado para que ele continue assim infinitamente, sendo que a única forma de vencer é se Beatrice quebrar a determinação de Butler, o forçando a admitir que existe bruxas e magia, ou até que Butler consiga comprovar que Beatrice não tem nenhum envolvimento com aqueles assassinatos, ou até que Beatrice nem sequer existe, assim a destruindo e vencendo o jogo. Pois se você conseguir negar a existência de uma bruxa usando fatos reais e teorias humanas, essa bruxa deixa de existir. Mas como o objetivo de Beatrice é quebrar a determinação de Butler, muitas vezes ela faz com que o jogo aconteça de forma extremamente torturante para ele. Por exemplo, em algumas partidas, em alguns mundos que ela cria, ela faz questão de fazer com que sua família morra de forma extremamente brutal e grotesca, sendo que ele já teve que ver parentes sendo comidos vivos, canibalismo, pessoas sendo mortas com as tripas para fora e com o estômago cheio de doces de Halloween, tudo para tentar quebrar o psicológico de Butler, o destruindo e o forçando a desistir. Agora sim eu acho que eu expliquei o principal do jogo, mas é claro, aqui é o Mineco, nada é tão simples assim. Além do jogo principal, que é o foco agora, existe vários outros plots que a história está focando, mostrando que tudo é bem mais do que aparece. Os momentos em que os personagens falam com o jogador continuam acontecendo. Personagens de outras obras como a Riko e a Satoko de Higurashi costumam aparecer e falar de eventos que está fora da história principal. Mistérios sobre a obra que deixam ela cada vez mais complexa, pois embora já tenha sido dito várias vezes, o passado daquela ilha continua sendo um completo mistério, assim como o passado de Beatrice, o fato de já ter existido mais de uma Beatrice. Assim como da mesma também já ter sido uma humana que viveu perto daquela mansão, abrem várias possibilidades para inúmeros mistérios. Além de tudo, para complicar ainda mais, o jogo vive te testando para ver se você consegue identificar o que é real e o que é ilusão, o que é parte do jogo e o que não é. E o verdadeiro mestre por trás de tudo aquilo realmente é Beatrice. Todos esses plots que continuam deixando a história extremamente complexa e do jeito que eu gosto. Uma outra coisa que eu tenho que falar é que eu recomendei essa obra para quem gosta de um bom mistério. No entanto, a partir do episódio 2 para o 3, tudo começa a mudar drasticamente, pois diferente da primeira parte que se tratava apenas de um mistério, a partir da segunda para a terceira, as coisas começam a escalonar e começa a virar até mesmo um shounen com bastante ação, bastante terror e um gore extremamente pesado. Além da própria obra evoluir bastante com a mudança rápida de gênero, o protagonista, o Butler, vai cada vez ficando mais foda e ficando cada vez mais shed, evoluindo de um simples humano para um fodendo matador de bruxa na base do argumento. Sim, ela continua com seu mistério e sim, tem romance na obra também, se é isso que você está pensando, porque muita gente comentou isso no último vídeo. Se vocês são fãs de Toaru e acompanham os resumos aqui do canal,
devem perceber que essa história é muito parecida com o NT9 de Toaru. E como vocês já devem saber, os fãs mais velhos aqui do canal, eu simplesmente amo, sou apaixonado pelo NT9 de Toaru, o volume 9 de New Testament. Provável que por isso eu esteja adorando tanto essa obra. Para finalizar, a Fetirine ainda não apareceu, ainda há muito dos mistérios da Bruxa do Infinito que eu preciso descobrir, e até agora o verdadeiro assassino por trás de todas as mortes da família Shiromiya no mundo original ainda não deu as caras. Se tiverem alguma dúvida, ou então sabem de alguma coisa que eu posso ter deixado pra fora, mas acham que é importante para que eu continue entendendo as próximas partes, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like. E sim, depois que eu terminar a história, eu vou trazer bem mais vídeos sobre o universo de Mineco aqui pro canal. Mas por hoje era só isso, então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!